A gente inicia agora o nosso quadro Técnicas e Manejos, falando aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco sobre o tema clostridioses em cavalos e ruminantes. Para fazer a gente entender melhor sobre esse assunto, trazer mais esclarecimentos, eu tenho ao meu lado o professor doutor, o médico veterinário Fábio Mendonça, que é professor aqui da universidade, e ele vai já abrir esse quadro falando para a gente. Fábio, tentando resumir, o que são as clostridioses? O nome é até difícil, complica um pouco, mas me ajuda a entender e o pessoal também que está em casa. Bem, as clostridioses são, na verdade, um grupo de doenças muito importantes que afetam várias espécies de animais. Nas fazendas, a depender da doença específica que estivermos falando, podem ser afetados os cavalos, como, por exemplo, acontece com muita frequência casos de tétano, ou então o botulismo, que é uma das doenças mais importantes de bovino, mas também que pode afetar outras espécies. Então, esse é um grupo de mais de 10 doenças, a depender da classificação, que tem uma característica muito importante. Na maioria das vezes, são doenças de evolução aguda ou hiperaguda, que provocam alta mortalidade e impactos econômicos bastante significativos à pecuária. Mas esse diagnóstico, como é que é feito? É recolhida uma amostra? Só para a gente poder entender o caminho até a identificação da doença especificamente. Então, o diagnóstico dessas doenças vai depender de uma série de fatores. Algumas doenças são de diagnóstico mais simples. Muitas vezes, o diagnóstico clínico ele é suficiente, como, por exemplo, no tétano, como, por exemplo, no botulismo. Mas, na grande maioria das vezes, é bom que o produtor rural, acompanhado por um médico veterinário qualificado, faça o diagnóstico baseado em exames complementares. Então, é necessário fazer necrópsia, coletar amostras e enviar essas amostras para o laboratório para que a gente possa classificar o tipo específico de clostridiose a depender da suspeita do médico veterinário. E aí, só para eu poder entender, esses exames eles são feitos depois que o animal morre, é isso? Ou ele pode ser feito com o animal em vida ainda? Não necessariamente. Então, podem ser coletadas amostras de fezes, por exemplo, para fazer cultura e identificar as bactérias, por exemplo, nos casos de enterotoxemia, que é um tipo de clostridiose muito importante de ovinos e que muitas vezes é pouco diagnosticada ou mal diagnosticada. E a partir dessas amostras, que pode ser também após a necrópsia, o conteúdo intestinal ou fragmento de intestino, nós fazemos uma série de exames laboratoriais, que visam também, além de identificar as bactérias, identificar as toxinas produzidas por esses clostrídios. No caso, o animal adoeceu, qual é que deve ser a conduta do criador? Então, primeiro é preciso pensar fundamentalmente em prevenção. Como é que se previnem as clostridioses? Por meio da utilização de vacinas. Existem várias vacinas no mercado. Geralmente os animais são vacinados quando jovens, dependendo da espécie, entre 2 e 4 meses de idade, ou até 6 meses nos casos de potros, a depender do critério médico veterinário. Eles recebem um reforço com 30 dias, depois a vacina é feita anualmente, e no caso de fêmeas prens, 30 a 45 dias antes de parir, é aconselhável também que se vacine para que esses anticorpos possam ser produzidos e repassados via colostro para as crias que nascerão. Mas isso por si só, muitas vezes, não é suficiente. O botulismo, por exemplo, muitas vezes é de veiculação hídrica ou alimentar. Isto quer dizer que se um bovino, por exemplo, morre e fica num açude e apodrece, ele pode contaminar esse açude, pode ser que as pessoas não vejam, as toxinas são liberadas e quando outros animais saudáveis vierem tomar água, eles podem beber essa água com toxina e morrer rapidamente. Métodos adequados de limpeza, higienização dos currais e métodos também de antissepsia, durante os procedimentos
são os procedimentos mais indicados para se evitar esse tipo de doença, ou essa classe de doenças. Ok, professor, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no Técnicas e Manejos. Muito obrigado. E aí a gente volta com você, Jonas. Eu espero que tenha sido de bastante aprendizado o nosso quadro de hoje. Então, os criadores precisam ter atenção aí na prevenção das clostridioses. Volto contigo.